E meu irmão que trouxe a namorada dele pra nos apresentar, e assim que a bonita chegou, foi uma verdadeira decepção. Era por volta das 10h30 da manhã, quando meu irmão me ligou pedindo pra me arrumar um almoço de última hora pra namorada dele, pois ele estava trazendo ela pra conhecer a gente. Daí, minha gente, eu falei, nossa, meu mano, por que você não avisou com mais tempo? Ele falou, não, mano, é porque eu decidi de última hora. Só sei, minha gente, que dei meu jeito, corri na casa da vizinha, comprei uma galinha aérea por R$ 100, e aí preparei do meu jeito, né? Como eu imaginei que a bonita morava na cidade, uma galinha caipira pra ela ia ser novidade, uma coisa diferente. Só sei, minha gente, que quando foi por volta de meu dia, eles chegaram aqui em casa, né? Que quando a bonita chegou, saí lá fora, recebi ela, convidei ela pra entrar, sentar e esperar o almoço. Que quando, minha gente, ela entrou na minha sala, que sentiu o cheiro da galinha, ela começou a engoiar e disse, nossa, amor, mas e sua irmã preparou galinha pra mim? Quem foi que disse que eu como galinha? Eu tenho nojo dessa carne. Isso na minha cara, né? Eu fui e falei assim, olha, minha filha, sinto muito lhe dizer, mas meu irmão me ligou de última hora. A gente só compra carne aqui em casa de 15 em 15 dias, a carne tinha acabado e a única coisa que eu tinha pra me lhe oferecer era uma galinha caipira. Agora, se você não come, eu não posso fazer nada. Meu irmão olhou pra mim e falou, nossa, minha irmã, mas também não precisa pegar pesada assim com ela, não. Ela é visita. Eu falei, visita folgada e mal agradecida. Que se ela quiser almoçar, meu irmão, vai ser o que eu tenho pra oferecer pra ela. Pois ela disse, não, mozinho, então bora caçar outro meio pra gente almoçar, porque eu não vou passar o dia de fome. Só sei, minha gente, que meu irmão pegou ela e sumiu da minha casa. E eu falei pra ele que ele não voltasse com ela na minha casa, pra ela fazer uma desfeita dessa. Minha gente, e aí, me diga aqui nos comentários se vocês também não gostam de galinha caipira. Meu marido bancava uma mulher sem saber que essa mulher era um fake meu. Eu era casada há 8 anos com esse desquerido e ele sempre foi um marido muito tranquilo. Até que ele simplesmente começou a se afastar de mim, sabe? Parecia que ele tinha enjoado de mim, a verdade era essa. A minha presença incomodava ele, a minha respiração incomodava ele. E eu comecei a desconfiar que ele tava procurando sirigueiton na rua, né? Porque a sirigueiton de casa ele não queria, então ele devia estar molhando biscoito em algum lugar. E eu comecei a questionar ele, comecei a reclamar, comecei a falar. E ele falando que eu tava chata, que eu tava isso, que isso era coisa de minha cabeça, que isso era rotina. E pipipi, sempre me dando aquelas desculpinhas. Só que meu marido, ele tinha uma beleza meio exótica, duvidosa. Tipo assim, uma beleza que só eu enxergava. Conversando com uma amiga, ela me deu uma ideia super clichê. Ela falou, cara, olha só, por que você não faz o que toda mulher madura faz? Eu falei, ué, me separe o seu Cama Life? Ela, não. Claro que não. Cria um fake. Alimente esse fake. Eu já vi vários relatos assim. Começa a segui-lo, conversar, puxar um papo. Só que meu marido era meio low profile, sabe? Ele não curtia muitas redes sociais. Ele tinha as redes sociais dele, mas não era uma pessoa que ficava sempre ali. Só que eu falei, tô fazendo nada, não custa tentar, né? Peguei, adquiri a maturidade da minha amiga, criei o meu fake e não tive paciência pra ficar 3 meses alimentando ele. Um dia já, criei tudo, botei tudo quanto é foto bonitinha e foi isso. Como ele conhecia todas as minhas amizades, eu peguei fotos de amiga da minha amiga, com autorização delas, é claro. Segui o querido. Segui e esperei. A princípio, ele não tinha visto. Ele tava em casa quando eu segui ele. Porque eu queria ver qual seria a reação dele. E ele não tava vendo o celular. Então, eu fiquei olhando assim, sei. Só que aí ele saiu pra poder trabalhar. E eu descobri que ele era low profile só na minha frente. Só pra mim. Porque, na verdade, ele tava vidradinho ali nas redes sociais. Porque assim que ele saiu de casa... Assim que ele saiu de casa, ele mandou uma mensagem. Oi, tudo bem? Começou a puxar assunto. Eu respondi educadamente. E aí ele virou pra mim e falou, olha, esse não é o meu perfil oficial. Esse é o meu perfil simplesmente de disfarce. Vou te passar o nome do meu perfil. O que ele fez? Ele inverteu as ordens do nome dele e tinha um outro perfil que ali ele era bem presente. Eu nem sabia da existência desse perfil. Ele pediu pra mulher, vulgo eu, seguir ele nesse perfil. Eu segui, curti umas fotos aqui, ele curtiu todas as minhas, começamos a conversar. E lembra que eu falei pra vocês que ele era um macho de beleza rústica duvidosa? Então, macho feio é fácil de você iludir. Ele não pode ver mulher bonita. Eu peguei uma amiga bem bonita. Amiga de amiga de amiga. Perguntei o porquê que ele tinha um perfil de disfarce. Ele falou pra mim, não, era uma questão da minha família. Eu não quero que minha família saiba que eu tenho, né, rede social tão ativa. Ele em momento nenhum falou que era casado comigo. E nem no perfil original dele tinha nenhuma foto minha. Em casa, cada vez ele se afastava mais. E aí eu fiquei pensando, se ele conhecer uma mulher na internet e tá pior do que antes, imagino que ele não faz pessoalmente pelas minhas costas. Aí eu comecei a arquitetar o meu planinho de vingança. O meu marido, ele sempre foi muito tranquilo, mas ele sempre foi muito mão de vaca. Era o dinheiro pras contas, eu não trabalhava e ele não me dava nada. Tudo, qualquer coisa que ele comprava pra mim, ele reclamava. Aí eu falei, é nisso aí que eu vou pegar. Bastou uma semana conversando comigo, eu postando várias fotos, mandando vários videozinhos. A amiga da amiga super me apoiando, super rindo, a gente tinha um grupinho e tal. E ele não desconfiava de nada. E aí eu comecei a contar pitangas. Ai, eu tô com problema, ai, meu aluguel tá atrasado, ai, minha faculdade, ai, não sei o quê. E ele simplesmente começou a mandar piquezinho pra conta da minha amiga que transferia pra mim. Gente, era a mulher ali se apoiando geral.
Eu chorava uma pitanga, ele, não, vou te dar uma ajuda, mandava um dinheiro. Aí eu chorava outra pitanga, ele mandava um dinheiro. E sempre pedindo pra me encontrar. Vamos marcar da gente se encontrar, vamos sair pra jantar, vamos sair pra conversar, não sei o quê. E nem desconfiando que eu era a esposa dele e que eu sabia, né, de tudo, que ele era casado. Só que aí eu comecei a enrolar muito ele, porque ele queria muito se encontrar comigo. Cada vez ele me mandava mais dinheiro. Todas as pitangas que eu chorava aí já tinha passado um mês ele me mandando dinheiro, ele me ajudando, sabe, super investindo comigo, conversava comigo o tempo todo e não sei o quê. E aí eu comecei a enrolar demais ele. Aí ele suspeitou. Aí o que ele fez? Mas eu dei a volta por cima. Um belo dia, eu fui chorar a pitanga e aí ele reclamou. Ele falou, olha, eu acho que você tá me enrolando, eu acho que você não quer se encontrar comigo nada, você fica falando que gosta de mim, que é super ocupada, mas eu acho que você tá aí me enrolando, eu tô aqui te ajudando, te dando apoio, mas eu não quero te ver pessoalmente, não dá pra gente continuar nisso, eu sou um homem, eu quero te conhecer pessoalmente, eu quero te ver, eu quero te beijar, eu quero te tocar. Começou a jogar aquele miguezinho. Eu falei pra ele que ia marcar, marquei umas 3 vezes, ele foi, eu não fui, que é pra fazer ele bem de besta mesmo. Só que na última vez que eu marquei com ele, que eu não fui, ele voltou extremamente zangado e falou, caramba, e a mulher dele, que era eu, esquecida em casa, tá? Ele tava cagando e andando pra mim. E ele falou, caramba, você não foi mais uma vez, o que aconteceu? Qual foi o imprevisto dessa vez? Super zangado. Aí eu fui meter bem nessa cena. Depois de eu ter arrancado umas bufufinhas dele, falei, o problema, o imprevisto, é que eu descobri que você é casado. E mandei uma foto dele comigo, né? Porque eu tinha se perdido no meu telefone. E ele falou, não, isso é minha ex-mulher, que é isso? Quem te mandou isso? Nada a ver. Eu falei, não importa quem me mandou, eu tenho contatos, os contatos já me passou todas as informações, eu sei o endereço, eu sei o número da sua esposa. Aí eu mandei meu contato, meu endereço, gente, eu ramei tudo direitinho. O homem entrou em desespero. Eu falei, eu vou contar pra sua esposa. E ele, não, você não pode contar pra ela, você vai acabar com o meu casamento de anos, eu amo a minha esposa. Eu amo a minha esposa. E eu já tinha arrancado uma boa bufunfinha dele. Falei, então a gente vai fazer o seguinte, você vai me dar um valorzinho e eu não vou contar pra ela. Ele topou, porque meu marido trabalhava e ganhava bem. Me deu mais uma bufunfinha que eu pedi. Só que nesse meio tempo que eu tava enrolando ele através do fake e só de casa, assim, ó, observando ele, dando mole pro fake, indo encontrar, voltando, eu fui conversando com outros gatinhos, assim, da minha cidade. Acabei pegando uma aqui, pegando uma ali. Quando eu arranquei as bufufinhas que eu queria, ele chegou em casa. Eu fiz a super ofendida, como se a mulher tivesse me mandado todas as provas. Falei que que eu tinha descoberto tudo, que eu sabia que ele tava mandando dinheiro pra mulher, que ele tava me traindo, que isso era traição sim. Ele, não, mas eu não fiz nada, eu nem encontrei com ela, foi só um deslize. Aí eu mostrei todos os nudes dele, eu tinha tudo, né? Mostrei tudo, falei que ele tava de papo com mulher, mandando dinheiro pra mulher enquanto a minha ele não dava nada. Fiz a ofendida, fiz a vítima, me separei. Hoje em dia eu estou com outro namorado, ele nunca soube dessa situação, nem imagina, nem passa pela cabeça dele. Ele jura que ele errou comigo seriamente. Errou também, errou, né? Só eu fui mais esperta. Meu marido contou para minha sogra em coreano que engravidou minha melhor amiga, mas eles não sabiam que eu era fluente. Eu nunca pensei que minha obsessão por dramas coreanos destruiria meu casamento ou talvez tenha me salvado. Ainda não tenho certeza qual dos dois. Começou de forma inócua. Eu estava em casa doente do trabalho, navegando pelos serviços de streaming, quando me deparei com este drama coreano sobre um promotor e uma advogada de defesa. Disse a mim mesma que assistiria a um episódio. 6 horas depois, terminei metade da temporada. Fiquei viciada. Por 2 anos, mantive isso em segredo. Parecia embaraçoso de alguma forma, como um prazer culposo que eu não conseguia explicar. Meu marido, Jake, chegava em casa e me encontrava assistindo a documentários ou programas de culinária, sem nunca saber que eu estava maratonando dramas românticos de seu. Aprendi coreano, primeiro através das legendas, depois me peguei pegando frases, entendendo conversas. Eventualmente comecei a fazer aulas online tarde da noite, quando Jake estava dormindo, praticando a pronúncia com fones de ouvido. Nunca contei a ninguém, nem a Jake, nem a minha melhor amiga, nem mesmo a minha irmã. Era meu mundo particular, minha fuga da monotonia do direito corporativo e das sutis decepções de um casamento de 7 anos que se tornou mais rotina do que romance. Então, os pais dele vieram de Seattle para o fim de semana. A mãe de Jake nunca se afeiçoou muito a mim, embora mantivesse uma fachada educada. O pai dele era mais gentil, mais quieto. Tínhamos acabado de jantar e eu estava tirando os pratos quando os ouvi mudar para coreano na sala de estar, falando daquele jeito fácil que as pessoas fazem quando pensam que estão em um espaço seguro. Então você finalmente conseguiu o que queria? Perguntou a mãe dele. Sua voz tinha aquele tom particular que as mães usam quando estão preocupadas, mas tentando não demonstrar. A resposta de Jake fez minhas mãos pararem de se mover. Sim, ela está grávida de 8. O prato que eu segurava quase escorregou. Segurei-o com mais força, forçando-me a continuar colocando na lava-louças. E Vera não suspeita de nada? Pressionou a mãe dele. Nada, ela não tem ideia. A voz do pai dele estava preocupada. Essa situação com a amiga dela é delicada. Eu tenho tudo sob controle, disse Jake com a confiança de alguém que pensava ter coberto todos os ângulos. Ela nunca vai descobrir. Fechei a lava-louças o mais silenciosamente possível, embora o som forte nos meus ouvidos fizesse tudo parecer distante e abafado. Meu reflexo na janela da cozinha me encarava de volta, pálido e estranho. 8 semanas. A amiga dela. Nunca descobrir. Voltei para a sala de estar com um sorriso que pratiquei 1000 vezes em depoimentos judiciais. Alguém quer café? Jake ergueu os olhos completamente relaxado. Seria ótimo, querida. Os olhos da mãe dele encontraram os meus por apenas um segundo, procurando por qualquer sinal de que eu tivesse entendido. Mantive minha expressão agradável, vazia. Fiz café com mãos que de alguma forma não tremeram. Servi com um sorriso firme. Conversei sobre o voo deles, sobre o jogo de golfe do pai de Jake, sobre nada que importasse. Quando eles foram embora na manhã seguinte, abracei a mãe dele e agradeci pela visita. E ela me segurou por uma fração de segundo a mais do que o necessário, como se tentasse decidir se dizia algo. Depois que eles foram embora, Jake me puxou para seus braços. Correu tudo bem. Eles realmente te amam, sabe? Eu sei, eu disse suavemente, já planejando meu próximo movimento. A decisão se cristalizou naquele momento. Eu não o confrontaria ainda. Não.
Não até saber tudo. Não até ter provas, documentação, vantagem. 7 anos de casamento me ensinaram que Jake era cuidadoso, metódico. O que quer que ele estivesse escondendo, ele escondeu bem. Mas ele cometeu um erro crítico. Ele presumiu que eu ainda era a mulher com quem se casou. Aquela que sorria e assentia durante as conversas em coreano dos pais dele. Alheia e contente. Aquela mulher se foi, e ele não tinha ideia. 3 semanas se passaram. 3 semanas observando Jake como eu nunca realmente o olhei antes. O jeito como ele checava o celular constantemente, inclinando a tela para longe de mim. Como ele começou a ir à academia em horários estranhos. O novo perfume que fingi não notar. Documentei tudo em uma pasta protegida por senha no meu laptop. Horários, datas, observações. Meu treinamento jurídico entrou em ação automaticamente. Construa o caso. Reúna evidências. Mantenha calma. Então, ela apareceu na minha porta em uma noite de terça-feira. Minha melhor amiga desde a faculdade. Aquela que foi minha madrinha de casamento. Que me conhecia melhor do que ninguém. Ela estava com uma aparência terrível. Os olhos vermelhos e inchados. Posso entrar? Sua voz falhou. Claro. Puxei-a para dentro, meu estômago já revirando. Alguma parte de mim sabia. Eu sabia desde aquela conversa em coreano, mas esperava estar errada. Sentamos no sofá. O mesmo sofá onde os pais de Jake sentaram 3 semanas antes. Ela torcia um lenço de papel nas mãos, começando a chorar antes mesmo de dizer uma palavra. Não sei como te dizer isso, ela sussurrou. Esperei. A advogada em mim sabia quando ficar em silêncio. Estou grávida. Meu rosto deve ter mostrado a quantidade certa de choque, porque ela continuou falando, as palavras saindo entre soluços. Grávida de 8 semanas, completamente inesperado. Ela não estava pronta para isso. Não sabia o que fazer. Quem é o pai? Perguntei, mantendo minha voz gentil, solidária. Por dentro, parecia que eu estava me observando de algum lugar distante. Ela olhou para baixo. É complicado, ele sabe. Sam. Mas ela balançou a cabeça. Não posso te dizer quem é. Sinto muito, é muito confuso. Vou fazer isso sozinha. Estendi a mão e peguei a dela, embora tocá-la fizesse minha pele arrepiar. Você não precisa passar por isso sozinha. Estou aqui por você. A gratidão em seus olhos era genuína, assim como as lágrimas. Mas havia algo mais ali também. Algo que eu nunca tinha visto antes. Culpa sim, mas também um estranho tipo de triunfo. Como se ela tivesse ganhado algo pelo qual estava competindo, sem que eu soubesse que havia um jogo. Obrigada, ela sussurrou. Eu estava com tanto medo de te contar. Pensei. Não sei o que pensei. Ficamos sentadas lá por mais 1 hora. Ela me contou sobre o enjoo matinal, o medo, os planos de seguir em frente como mãe solteira. Desempenhei meu papel perfeitamente, oferecendo apoio, fazendo perguntas, sem nunca revelar que eu já havia conectado todos os pontos. 8 semanas. O prazo exato que Jake mencionou. Sua recusa em nomear o pai.